Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio 127, gravado numa segunda-feira, para começar bem a semana, dia 22 de setembro de 2025. Esse episódio, você tem que pegar lápis e papel na mão, porque lá vem muito conhecimento. É praticamente uma consultoria de graça para você. E não pense você, mas eu sou o estagiário, eu sou o menor aprendiz, eu sou o operador da empilhadeira, eu sou o porteiro da empresa, eu sou a recepcionista, eu sou o engenheiro trainee. Esse vídeo é só para empresário. Não é. Porque o primeiro ponto para você, se você estiver no cargo mais simples de uma empresa, o primeiro ponto para você crescer é você entender uma empresa como gente grande. Não é? Então, esse vídeo é para todos que estão no meio corporativo. Seja como porteiro, seja como presidente, seja como gerente, diretor, CEO, recepcionista, operador de empilhadeira, ou para você, estudante, que deseja um dia empreender ou entrar em uma empresa para ter uma carreira executiva. É para todos. Esse vídeo é muito importante, muito importante. Hoje é dia 22 de setembro de 2025. Ontem, domingo, 9 da manhã, eu recebi um WhatsApp de um empresário. Um empresário que fica em uma cidade próxima de São Paulo. Eu não vou, de São Paulo capital. Eu não vou falar o nome da cidade para evitar qualquer forma de quebrar a confidencialidade desta conversa, embora ela seja uma conversa absolutamente comum. Mas eu prezo muito pela confidencialidade. Bom, esse empresário, ele recebeu uma indicação minha, de um amigo seu, que é meu cliente, e ele disse assim: Mubarak, eu quero contratá-lo. Nós ainda não fechamos negócio, foi ontem essa conversa, eu nem enviei a proposta para ele ainda. Ele tem uma fábrica, não vou dizer em qual segmento, novamente para preservar a confidencialidade, mas não importa, para o objetivo do vídeo não importa. E ele disse assim: eu fechei 31 de dezembro de 2024 com 500 milhões de receita operacional líquida. Porra, bacana, 500 milhões de receita líquida. Legal. E ele disse assim: e eu tenho ouvido muitos podcasts, tenho falado com muita gente, tenho falado com muitos consultores, porque eu quero contratar um, mas eu maratonei os seus podcasts. Para quem não sabe, para quem está assistindo a esses vídeos no meu canal do YouTube, que são bem recentes, faz um ano que eu tenho esse canal, um pouco mais, saiba que no Spotify, esses episódios todos, esses 127 episódios com este, estão lá, mas existem mais 483 episódios simplesmente gravados com voz, né? E ele disse que maratonou tudo isso, foi no meu site www.mubarak.com.br, há 655 artigos, e o cara maratonou tudo isso, um cara muito legal, e ele disse: e eu já decidi, eu nem pedi para você fazer uma proposta ainda, não sei os valores da sua consultoria, mas eu quero contratar você. Muito bem. Aí eu disse para ele, nós começamos pelo WhatsApp, depois conversando, e fomos para uma reunião virtual. Durou 2 horas, isso se passou entre 9 e 11 da manhã. E eu disse para ele, em primeiro lugar, eu admiro muito quem trabalha domingo, quem trabalha fora do horário do expediente. Essas são as pessoas necessárias para desenvolver um país. Ok, rolou empatia, acho que nós vamos fechar negócio realmente, mas o que eu quero compartilhar com vocês são os 5 pontos, lápis e papel na mão, é muito conhecimento, desta conversa, sobre os quais nós falamos. Ponto número 1, margens. Ponto número 2, precificação. Ponto número 3, tamanho de empresa. Ponto número 4, cultura.
Ponto número 5, orçamento. Vamos lá. Eu vou falando para vocês o que ele perguntou e a minha resposta resumida. Não quero me alongar muito nesse vídeo. Primeira pergunta que ele fez. Mubarak, eu cheguei em 500 milhões e pelo que eu assisti do seu material, do seu conteúdo, você vai me perguntar quais são as margens. Vou sim. E não vou perguntar somente as suas margens, eu disse para ele. Eu vou perguntar o quanto dessas margens, margem bruta, margem operacional, margem líquida, você converte em caixa, porque o que interessa é o caixa, a geração de caixa operacional e o free cash flow. E ele disse assim, mas olhar os números da minha empresa, vamos deixar para quando a gente assinar o contrato e iniciar realmente o seu trabalho, mas eu, agora nessa conversa, eu queria a sua opinião para a seguinte realidade. Eu cresci muito nos últimos anos, atingi os 500 milhões, mas a minha margem bruta, a minha margem operacional e a minha margem líquida não cresceram na mesma proporção. Aí eu perguntei para ele, qual é a sua margem bruta? Vamos falar só da margem bruta, mas o mesmo serve para a margem operacional e para a margem líquida. Qual é a sua margem bruta? Ele é uma fábrica. E ele disse, olha, Mubarak, a minha margem bruta, quando eu era menor, quando eu faturava 100 milhões, 150, ela sempre era de 42%, 43%, 44%, que é uma boa margem bruta. Mas agora eu estou com 500 milhões e eu fechei o ano passado com margem bruta de 35%. E o mesmo aconteceu com outros números em relação à margem operacional e em relação à margem líquida. Esses números, margem bruta, margem operacional e margem líquida, eles não cresceram na mesma proporção do caixa, eles decresceram. Como é o exemplo da margem bruta que ele deu, baixou de 43%, 44% para 35%. São 9 pontos percentuais. O que você acha disso? Eu disse para ele, eu acho uma tragédia. Não é? Então, este é o conhecimento que eu quero passar para você que está me assistindo. Quando você cresce a receita e quando as suas margens, bruta, operacional e líquida, elas crescem menos, elas vão crescer em valor absoluto, evidentemente, mas eu estou falando em percentuais. Aqui os percentuais têm muita utilidade, como neste caso. Pegue só esse caso. A receita cresceu, só de 2023 para 2024, a receita dele cresceu 49%. Imagina? Um puta salto na empresa. Porém, a margem bruta decresceu em outros anos de 43% para 35%. E assim a margem operacional, porque ele acrescentou muita despesa administrativa e comercial, principalmente de marketing, frota aumentou, carro para vendedor, um monte de despesa, trocou o ERP dele, colocou o SAP e foi uma puta despesa, e ele está tendo essa despesa agora recorrente na manutenção do sistema SAP, e ele teve que contrair dívidas, o endividamento dele aumentou. Nós nem estamos falando de endividamento, mas é uma consequência das margens. Ele investiu, ampliou a fábrica para suportar esse crescimento de receita. Então, falando só do DRE, a depreciação aumentou e a saída de caixa aumentou, a dívida aumentou, os juros que ele paga em relação à receita aumentou. E é por isso que o lucro líquido diminuiu muito, foi a margem que mais sofreu, o lucro operacional também e a própria margem bruta, porque ele teve mais gastos na fábrica, inclusive com a depreciação, mas ele contratou mais gente, ele disse, olha, eu comprei uma máquina onde eu achei que eu ia precisar de 2, 3 pessoas e preciso de 8, e assim foram várias máquinas, ou foi um erro de engenharia, de conhecimento técnico, blá, blá, blá. Bom, então, lição número 1. Se as suas margens, pode escolher qualquer uma das 3, bruta, operacional e líquida, elas estão crescendo menos, elas estão decrescendo em relação ao crescimento da receita, este é um
péssimo sinal. A sua empresa, eu repito, eu já falei isso em outros vídeos para quem me acompanha, a sua empresa ela não está crescendo, na verdade. Ela está aumentando a exposição ao risco, porque você tem cada vez mais tamanho de empresa para sustentar, mais ativos que você comprou, mais gente que você empregou, mais software que você contratou e menos caixa e menos margem de segurança. Se o mercado dá uma travada, e o mercado vai dar travadas. No segmento deste empresário, no seu segmento, aí você que está me ouvindo, vendo, o mercado é feito de ciclos. Então temos um primeiro problema na margem. Muito bem. A empresa, ela não está crescendo, ela está inchando, ela está ficando gorda, ela está ficando lenta e exposta a um risco cada vez maior. O segundo assunto, preço. Ele me disse assim, Mubarak, a ordem na empresa é não perder negócio. Então, nós não perdemos nenhum negócio. O problema é que a gente teve que queimar margem para não perder nenhum negócio. E eu disse para ele, olha, repetindo o que eu falei na conversa número 1 sobre margem, crescer queimando margem é muito fácil. E só pelo... Você vê, você aí que me acompanha, é aquela loucura, aquela vaidade de faturar. Eu estou faturando $500 milhão, mas está aumentando o risco, está gordo e lento. Não tem margem de segurança como tinha antes, não está gerando caixa como gerava antes, não está gerando free cash flow como gerava antes. E se estiver tirando dividendos como fazia antes, porque agora eu sou rico, a sua dívida, o seu risco de endividamento, ele está aumentando muito, ainda mais num país com um Selic de 15%. Se você, atenção, lição número 2, se você não perde nenhum negócio na sua empresa, das duas uma. Ou você tem um produto absolutamente premium, inovador, maravilhoso, que ninguém mais no planeta tem, ou algo está muito errado. Você está dando descontos demais, você não está sabendo precificar. Terceiro assunto. Esse é o mais divertido. E até vai aparecer no episódio próximo, 128, só esse assunto. Aqui vai um spoiler. Ele disse assim, você vê, né, Mubarak, minha empresa agora é uma empresa grande. Sou dono de uma empresa grande. Eu disse para ele, olha só, certamente um dos motivos que você falou, quando nós começamos essa conversa, que você maratonou meus vídeos, maratonou tudo e quer me contratar agora sem eu até ter dado preço para você, a concorrência está ganha para mim, é que você gostou da minha, e ele completou, da sua franqueza. Eu disse para ele, posso ser franco para você? Uma empresa de 500 milhões de reais é uma empresa média. Está longe, mas longe de ser uma empresa grande. Eu mostrei para ele um slide que nos Estados Unidos classifica quase que oficialmente, até em termos de tributação, de vários enquadramentos em legislação americana, o que é um small business, o que é um medium business e o que é um large business. Uma empresa pequena é uma empresa até 42 milhões de dólares de faturamento. Claro que podem ter nuances para serviços é menos, mas em termos de indústria, 42 milhões de dólares, 250 milhões de reais, é uma empresa pequena. Eu já tive cliente faturando 50 milhões de reais que se achava uma empresa grande, porra. Uma empresa média é de 42 milhões de dólares a $1 bilhão. Ou seja, entre 250 a 5,5 bilhões de reais ao dólar de hoje.
E uma empresa grande, um large business, é acima de $1 bilhão. Eu tenho clientes hoje que faturam 3 bilhões, 2 bilhões, e eu canso de dizer para eles, vocês não são empresa grande, vocês são empresa média. E por que essa adjetivação ela é tão importante? Eu disse para ele, quando você tem uma empresa aqui no Brasil que fatura menos de 5,5, 6 bilhões de reais, como é o seu caso, você está longe de 5, 6 bilhões de reais, o cara que fatura 5 bilhões de reais fatura 10 vezes o que você fatura, você tem que tratar a sua empresa como se fosse um boteco. E é por isso que no vídeo 128 eu vou explicar a diferença e a semelhança entre uma empresa e um boteco. Quando eu falo boteco, em primeiro lugar eu não estou sendo depreciativo. Em segundo lugar, boteco é um lugar frequentado por vários tipos de público, inclusive por empresários, pessoas ricas. Terceiro, o boteco tem todo um glamour de simplicidade que atrai muito as pessoas, de todas as classes. E quarto, quando eu disse para ele que ele tem que tratar a empresa dele como um boteco, eu estou dizendo que ele tem que esquecer essa bobagem que ele é uma empresa de porte médio, que ele é uma empresa de porte grande, como ele disse, e deixar a empresa da forma mais simples possível, porque ele não tem receita, e as margens caindo estão provando isso. Ele não tem receita, ele não gera riqueza, ele não tem produtividade para ter frescuras para o tipo de empresa que ele é, como o SAP. Eu disse para ele, você está louco, pena que você contratou o SAP antes de me conhecer. Eu não teria deixado você contratar o SAP. O SAP não é para você. Eu não sei nem se é para alguma empresa, eu não gosto do SAP. Talvez para multinacionais o SAP seja legal, ok, não estou aqui para dar aula de TI. Mas o que eu quero dizer é que uma empresa neste porte, 500 milhões, 1 bilhão, 1 bilhão e meio, ela tem que ter o ERP mais simples possível. Mais simples possível e complementar funções que o ERP não faz com aplicativos. Hoje tem milhares de aplicativos no mundo. Não coloque tudo no seu ERP. Eu disse, você está perdendo dinheiro contratando o SAP com seu portezinho de empresa. E outras frescuras que uma empresa que se acha grande começa a ter quando ela não entende o seu próprio tamanho. Vocês entenderam, gente? O primeiro dia da decadência de uma empresa começa quando ela se acha grande. Quando ela compra um avião, quando os donos começam a retirar dividendos demais, quando os donos têm uma vida pessoal de forma alguma compatível com a geração de free cash flow, quando os donos se acham ricaços e eles têm que retirar dinheiro da empresa. Quando eles começam a pegar o dinheiro da empresa, já que ela é grande, no bestunto deles, e começam a investir em outros negócios e trazer dívidas para dentro da própria empresa. É aí que mora o perigo. Quarto assunto, cultura. Esse empresário me disse assim, eu assisti a um podcast, a um vídeo, do Lázaro Júnior, aquele cara que foi presidente da Jequiti, né, e tal, e é bastante presente na internet. Eu particularmente gosto muito de algumas ideias dele, e esse empresário também. E ele me disse, eu ouvi esse cidadão, o Lázaro do Carmo, falando que, para um outro empresário, que fatura 200 milhões, eu não assisti a esse podcast, que a seguinte frase, Mubarak, é hora de você, Lázaro falou para esse outro empresário nesse podcast, é hora de você trocar a equipe ou melhorar, refinar o perfil das pessoas que trabalham com você, porque os caras que te trouxeram até 200 milhões, os empregados que te trouxeram até 200 milhões, não são aqueles que vão levá-lo para 500 milhões, 1 bilhão.
E ele disse, como eu respeito muito esse cidadão, Lázaro do Carmo, eu fiquei confuso porque eu tenho uma equipe muito simples, que me ajudou muito a chegar a esses 500 milhões, e eu vou ter que trocá-los agora, Mubarak? O que você acha? Eu disse para ele, olha, eu gosto muito também desse cidadão que você falou, gosto muito de muitas ideias dele, mas eu não compro todo o pacote. E eu discordo 100% dessa frase. Os caras que te trouxeram até aqui não são os caras que vão te levar 500 milhões. Aí eu disse para ele, sabe o que vai acontecer? Eu já vi em outras empresas. O dono acha que é empresa grande, assunto número 3, e ele despreza a cultura da empresa, que é daquela gente que está ali, e ele começa a trazer um controller de São Paulo, ele começa a trazer um diretor de vendas do Rio de Janeiro, ele começa a trazer um diretor de logística, não sei, da Bahia, ele começa a formar uma legião estrangeira, normalmente de gente que já trabalhou em empresas maiores, gente com MBAs, gente com uma larga experiência, mas gente que não conhece o negócio dele e tampouco conhece a cultura da empresa dele e despreza a turma antiga. Mas isso significa, Mubarak, que você não deva contratar pessoas boas, melhorar a equipe? Sabe como, no método Mubarak, você melhora o nível do seu pessoal? De 2 formas. Primeiro, treinando aquelas pessoas que têm os valores da sua empresa, que ainda não têm toda a qualificação necessária, mas que gostam da sua empresa. Gostar da sua empresa, ser leal a você, compartilhar dos mesmos valores seus, ou do seu pai, da sua mãe, não sei quem fundou a empresa, é muito importante para o lucro, é muito importante para o caixa. A gente não está falando aqui de peninha, de dorzinha, de emoções, a gente está falando de dinheiro mesmo. Então, a primeira maneira de você qualificar a sua equipe é desenvolvendo, treinando essas pessoas e não buscando um bando de mercenários. Segundo ponto, outra maneira de você, que é conjunta com a primeira, qualificar, melhorar a sua equipe, é em um ponto ou outro, bem isolados, você trazer alguém de fora, mas não no nível de diretor, não no nível alto da empresa, alguém qualificado tecnicamente que você não tem na sua empresa. Mas o pré-requisito, se você contratar um ou outro de fora, é que essa pessoa, em primeiríssimo lugar, ela tenha os valores da sua empresa. Então, lamento que um cara desse porte tenha dito isso num podcast. Por quê? Porque o cara que fala isso não acredita em cultura. E você decepa uma cultura, você destrói uma cultura trazendo um bando de mercenários para dentro da empresa. Um cara que, para ele, a sua empresa é só mais uma. É o carro alugado. Qual é o carro mais bem cuidado? Não é o carro de dono? Então você tem que ter pessoas em primeiríssimo lugar que têm espírito de dono e desenvolvê-las. Lógico, você precisa de mais qualificação. Contrate consultorias, contrate mentores, mas desenvolva gente que respira o mesmo valor que você. E quinto e último assunto que nós conversamos nessas 2 horas, o orçamento. Eu disse para ele, cresça devagarinho. E ele falou, eu já tinha ouvido você falar isso. Cresça devagarinho. Não queira crescer, achar que você vai crescer 40% ao ano, 30% ao ano, num país com Selic de 15%, com inflação imaginária, mentirosa de 5%, 6%, que é muito maior, e num PIB que cresce quase nada. Você, para crescer 40%, ou você está partindo de uma base muito baixa, que não é o seu caso, eu disse para ele, ou você tem que ter uma evidência contundente. Mubarak, eu descobri um pó de perlim-pim-pim que ninguém tem no mercado e eu vou arrebentar de vender no ano próximo. Porque quando você autoriza um crescimento de 20%, 25%, 30%, você autoriza, em primeiro lugar, antes da venda acontecer, dessa venda estupenda acontecer, você já autorizou todas as despesas e elas vão vir. Muitas delas são investimentos em máquinas, investimentos em pessoal, investimentos em estrutura, que se você conseguir bater aquela meta maluca ou não,
eles vão acontecer e é aí que você quebra. Conclusão do episódio 127. Você tem 5 planos de ação. E eu não vou me alongar mais. Você tem um plano de ação para melhorar suas margens e não fazê-las decrescer, não queimá-las enquanto você está crescendo a receita, você está só piorando o risco. Você rever o seu processo de precificação. Repito, se você ganhar todos os negócios, algo está muito errado na sua empresa. Você não está sabendo precificar. Terceiro, elimine da sua empresa todos os luxos que a empresa tenha e que não combinam com um boteco. Quarto, faça o seu gestor, a sua gestora, sei lá eu quem está no RH, junto com você, que é o dono, junto com o CEO, a garantir a cultura, não da estabilidade. Estabilidade é para burros, é para covardes, mas a cultura de essa equipe vai comigo. Aquela equipe que tem discernimento. E o que é discernimento? É ser formada por pessoas decentes, de boa fé, de boa vontade, que gostam da empresa e que têm os valores da empresa. E quinto ponto, faça um orçamento para 2026 com um crescimento conservador. 8%, 10%, 11%. Vá à luta, tente crescer o máximo possível, mas que não machuque a sua necessidade de capital de giro e não amplie demais a sua dívida. Paulo Mubarak gravou o episódio 127, uma baita aula de business, em 22 de setembro de 2025.